Seu pé parece um pão francês? Morcego não tem inchaço e você vai descobrir o porquê e tem tudo a ver. Seus pés estão sempre inchados, dificultando sua locomoção, os afazeres diários e até atrapalhando seu sono? Uma em cada 5 pessoas podem ter esse problema durante a vida. Eu gostaria de dizer que seus problemas acabaram, mas só posso garantir que este vídeo pode ser o pontapé inicial para acabar de vez com o inchaço nos seus pés. Uma promessa eu posso fazer. Até o final do vídeo eu vou te dar pelo menos uma dica que não vai ser o uso de diurético e que pode aliviar o inchaço de imediato. Seguir essa recomendação pode poupar muita dor de cabeça, mas antes de tudo, você precisa entender a causa do seu inchaço. Vamos simplificar as coisas. Ok, é bom lembrar que na medicina chamamos o inchaço de edema e a causa precisa ser investigada. Essa investigação ajuda a descobrir a origem do problema e facilita um tratamento mais eficaz. Tratar o sintoma e não a causa é como enxugar a água de um piso molhado sem consertar o vazamento. Você pode até secar a área por um tempo, mas enquanto o vazamento continuar, a água voltará a acumular e o problema não estará resolvido. Para evitar que o piso fique molhado novamente, é preciso ir até a origem do problema, lá no encanamento, e reparar o vazamento. E sim, o inchaço é um vazamento da circulação. Outra característica do edema é que, ao pressioná-lo, costuma aparecer uma pequena depressão na área pressionada. Não é o branquinho que aparece, mas um buraco mesmo. Esse buraco é temporário, mas pode ser um sinal de alerta de que tem líquido vazando naquele encanamento, onde não deveria, e isso precisa da sua atenção. O problema é que os edemas não têm uma causa óbvia. É importante descobrir se eles vêm de uma alteração vascular no local ou algo mais sistêmico, como um problema nos rins ou no coração. Então aqui vai a primeira grande dica. Quando o problema é sistêmico, o inchaço geralmente ocorre nos dois lados, ou seja, é bilateral. Quando é local, o edema tende a aparecer em apenas um dos lados, ou seja, é unilateral. Um dos principais causadores de edema sistêmico é a insuficiência cardíaca, que acontece quando o coração não está funcionando muito bem. É muito importante reconhecer esses sinais e procurar um médico quanto antes. Para entender melhor o que está acontecendo, o médico provavelmente vai pedir um ecocardiograma, que é um exame rápido que mostra como o coração está trabalhando. Ele tem que bombear o sangue de forma eficaz, senão acumula e vaza nas pernas e pés. Imagina uma casa com uma bomba falhando e que não consegue levar a água da rua até a caixa d'água. Outro problema sistêmico é uma falha nos rins por uma doença renal, levando como consequência um inchaço nos pés. Para simplificar, vamos entender o papel dos rins no seu corpo. Eles são responsáveis por eliminar o excesso de líquidos. Em condições normais, quando o tanque está cheio, os rins removem o que não é necessário, permitindo que você funcione bem até o final do dia. Porém, se os rins não estiverem funcionando corretamente, o líquido se acumula, causando um inchaço. Você deve estar se perguntando por que o líquido vai se acumular primeiro nos pés, e essa é uma ótima pergunta. Embora muita gente não siga as leis, o corpo de ninguém consegue fugir da lei da gravidade. Até ministro, que acha que as leis não se aplicam a ele, não consegue fugir da lei da gravidade. Quando estamos de pé, o fluxo sanguíneo aumenta nas partes inferiores do corpo. Se os rins não conseguem filtrar e eliminar o líquido como deveriam, ele se acumula nessas áreas, resultando no acúmulo de líquido que tanto te incomoda. Mas calma, nada do que estou dizendo aqui é para te alarmar. Como cirurgião vascular, e isso é importante mencionar, sempre tive um interesse genuíno na prevenção e na cura, focando em tratar a doença e principalmente evitar que ela ocorra. Isso significa 3 coisas. Eu sempre prefiro que você previna, porque em alguns casos remediar não é uma opção. E é exatamente para isso que o nosso canal no YouTube existe, para ajudar você e a sua família a prevenir doenças. Então, não perca tempo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo importante. Segundo, não é necessário sair correndo para marcar uma consulta agora. Afinal, o vídeo ainda não acabou e o melhor ainda está por vir. Vou finalmente falar das causas vasculares e como tratá-las. E 3, por último, desenvolver uma relação mais analítica com seu corpo permite que você escute os sinais primeiro e reclame depois. Isso ajuda a adotar práticas mais saudáveis e tomar decisões baseadas em fatos e não em achismos. Assim você vai perceber que não é a primeira receita de chá diurético que aparecer na sua frente que vai dar certo. E você vai entender isso. Tenho certeza de que você já passou muito tempo procurando por receitas milagrosas para resolver o inchaço dos pés, mas o que ninguém está te contando é que, ao focar apenas no inchaço, você não elimina a verdadeira causa desse incômodo. Você apenas esconde o problema. E sabe o que acontece? Talvez você tenha um breve alívio do sintoma, embora eu acho isso pouco provável, mas ao ignorar a raiz do problema, quando o inchaço voltar, e ele vai voltar e será
ainda pior. No melhor cenário, os inchaços vão atrapalhar suas tarefas domésticas e podem até impactar drasticamente na sua rotina de trabalho. Então, antes de qualquer receita milagrosa, entenda que esses problemas são sérios e exigem seu compromisso. Não existe fórmula mágica. A medicina pode realizar verdadeiros milagres modernos, mas eles não acontecem sem um primeiro passo decisivo, que é buscar a orientação qualificada e o diagnóstico da causa. É isso que eu procuro fazer aqui, sem criar pânico ou medo desnecessário. Por exemplo, se o inchaço for causado por problemas nos rins, minha recomendação é simples: exames de sangue, urina, algo que você provavelmente já fez, podem revelar tudo o que o médico precisa saber. O nível de creatinina, de proteínas, indicam se os seus rins estão funcionando bem. Falando das causas locais de inchaço, chegamos na minha especialidade. Existe uma condição amplamente conhecida por todos que exige muita atenção, que é a insuficiência venosa, também conhecida como varizes, que causa um tipo de inchaço chamado fleboedema. Imagine o seu corpo como uma máquina que nunca desliga completamente, onde cada componente tem uma função específica e todo o funcionamento depende de pequenas partes autônomas. Quando uma dessas partes não opera como deveria, o seu corpo sofre as consequências quase que imediatamente. No caso das veias, quando elas não conseguem cumprir sua função adequadamente, acabam sofrendo uma pressão gradual. Esse esgotamento faz com que o fluido seja empurrado para fora das veias, infiltrando-se no tecido ao redor. Esse tipo de inchaço, diferente dos casos que mencionamos antes, pode ocorrer apenas em uma perna, já que o colapso pode acontecer de forma localizada. O líquido se infiltra no tecido ao redor, tornando-se um problema pontual. As varizes são fáceis de perceber, até aquela sua vizinha invejosa pode identificar de longe. Mas a insuficiência venosa é um pouco mais complicada e muitas vezes precisa de um exame de ultrassom chamado ecodoppler para ser diagnosticada. Se o problema for confirmado, existem vários tratamentos que explico nos meus vídeos. Em alguns casos, o uso de meia de compressão é recomendado, ou procedimentos como a escleroterapia, o laser, que é pouco invasivo, ou até mesmo a cirurgia para eliminar as varizes. No entanto, tudo depende do seu primeiro contato com o médico e das queixas que você apresentar. O vascular vai ouvir seu relato, fazer um diagnóstico mais preciso e recomendar os exames certos para você encontrar o melhor tratamento para você. Uma curiosidade interessante sobre o inchaço nos pés é que ele pode ocorrer até mesmo em pessoas completamente saudáveis após longos períodos de inatividade, como durante um voo longo ou um dia inteiro sentado maratonando o nosso canal no YouTube. Aliás, cuidado com o sal na pipoca, ele também causa inchaço. Isso acontece porque a falta de movimento reduz a circulação no sangue nas pernas, fazendo com que o líquido se acumule nos tecidos dos pés e tornozelos. Por isso é recomendado fazer pequenas caminhadas ou movimentar as pernas e pés periodicamente durante essas situações para ajudar a manter o fluxo sanguíneo e prevenir o inchaço. Esse tipo de inchaço é conhecido como edema de estase ou edema de dependência, de pé pendente. De forma simples, o problema está na regulação dos vasos sanguíneos. Os vasos, eles não funcionam como uma mangueira de jardim. O fluxo do líquido que passa por eles depende muito da função dos nervos que controlam a contração e o relaxamento desses vasos. Além disso, os nervos também são influenciados pela temperatura e pelos hormônios locais. Essa interdependência é comum no corpo humano. Seu organismo é como um quebra-cabeça, onde cada peça se encaixa perfeitamente na outra. Se qualquer parte desse quebra-cabeça parar de funcionar corretamente, o fluido pode escapar dos vasos e causar um inchaço. Embora pareça complexo, essa é a forma mais comum do inchaço. O linfedema é o vazamento de líquido na circulação linfática. As razões são as mesmas: obstrução, falha de bomba, extravasamento do líquido. O tratamento desses casos, e eu aposto que você vai gostar de ouvir isso, é bem simples: evitar o que está causando desconforto. Se você passa longas horas sentado, tente alternar sua rotina, incluir pausas, caminhadas. Se os dias quentes forem o problema, a solução ideal seria mudar para a Antártida, mas eu imagino que isso não vai ser muito realista. Então, uma coisa que sempre funciona é a posição de Trendelenburg, que significa apenas elevar as pernas acima do coração. E é por isso que morcego não tem inchaço, eles descansam de cabeça para baixo. Mas se, além do incômodo do inchaço, você também sentir dores, tudo muda. É hora de considerar outras possibilidades. Há muitas causas para isso, e posso garantir que as mais comuns incluem artrites, as temidas celulites, o lipedema, as tromboses e as lesões decorrentes de traumas. Vamos explorar esses diferentes cenários para ajudar você a entender melhor a origem da sua dor e saber o que tem a fazer. Lembra do lipedema? É aquela gordura nas pernas que eu adoro comentar
que escrevi vários livros. Pois é, em todo artigo científico está escrito que o lipedema poupa os pés, mas isso é só meia verdade. De fato, não ocorre deposição de gordura lipedêmica nos pés, mas quando a inflamação está alta e os vasos linfáticos param de funcionar ficando lentos, então sim, pode acontecer um inchaço dos pés. E nesse caso, é fundamental encontrar o que está inflamando e tirar da sua vida. Tem um vídeo inteiro falando dos alimentos que incham, não perca. Quando falamos das artrites, celulites, é importante entender que são condições diferentes. A principal diferença está na forma como elas agem e nas áreas que afetam. No caso da artrite, que é uma inflamação das articulações, os sintomas não se limitam à dor e inchaço. Você também pode notar vermelhidão e aumento da temperatura na região afetada. No entanto, a causa da artrite nem sempre é clara e cada caso precisa ser avaliado individualmente. Para alguns pacientes, um simples raio-x pode ser o suficiente para entender o problema, enquanto outros podem precisar de uma ressonância magnética para um diagnóstico mais detalhado. Quando o inchaço e a dor são causados por celulite infecciosa, o foco é tratar a infecção que afeta a pele. Talvez você já tenha ouvido falar da erisipela, que é uma forma grave de celulite. A realidade é que, por mais que limpemos nossos pés, eles dificilmente ficam totalmente limpos, e é melhor não usar um microscópio para conferir. As imagens seriam bem surpreendentes. Os pés, em particular, são uma das áreas mais expostas à sujeira e também estão sujeitos a fungos e micoses. Qualquer pequena ruptura na pele pode se tornar uma porta de entrada para uma infecção gravíssima. Para ajudar o diagnóstico, pode ser necessário solicitar exames de sangue. O médico vai analisar os resultados em busca de alterações na contagem de glóbulos brancos e sinais de inflamação. Esses dados orientarão o tratamento adequado, que quase sempre incluirá o uso de antibióticos. Agora, as tromboses e tromboflebites podem causar dor e inchaço, mas raramente acometem somente os pés. Portanto, espero que você esteja tranquilo agora, o importante é não se desesperar. O inchaço nas pernas e pés não é o fim do mundo e os tratamentos disponíveis são sim eficazes. Como mencionei, existem alimentos que podem estar inchando as suas pernas e pés. Quer começar identificando os piores para sua saúde? É muito fácil e eu te explico como nesse próximo vídeo. Então nos vemos lá.